sou o professor Matheus. E aí galera, tudo tranquilo? Eu não chego falando assim, né? Bem, turma, vocês sabem que vocês têm que estudar. Para com essa bagunça. Fulano, senta. Ciclano, para dessa... Sai de cima da mesa. Tá parecendo, né? Mais ou menos assim. Mas a verdade, gente, eu estou aqui hoje porque nós estamos nos aproximando das AP centralizadas. E um dos assuntos que vai cair nessa prova é o ciclo do ouro, a interiorização brasileira. Bem, nós temos que recordar rapidamente quais foram os ciclos econômicos brasileiros. A primeira riqueza explorada no Brasil foi o pau-brasil. Quando o português chega no litoral brasileiro, ele não encontra nada, a não ser o pau-brasil. A única riqueza que chama a atenção. A segunda riqueza veio logo com a criação das capitanias hereditárias, quando eles trouxeram a cana-de-açúcar. Uma experiência que eles tentaram fazer, que já havia dado certo nas ilhas do Atlântico. Os portugueses introduzem a cana-de-açúcar, principalmente em duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. E isso levou a uma riqueza. Essas duas capitanias prosperaram. E elas prosperaram por quê? Quais foram os fatores que levaram a essas capitanias prosperarem? O clima e o solo. Então, o solo de massapê eram favoráveis. A experiência anterior que eles tinham feito eles já tinham participado nas ilhas do Atlântico. A lucratividade, açúcar trazia um grande lucro para o comércio. E a presença e a facilidade de estabelecer grandes latifúndios, grandes pedaços de terra. Mas eles também tinham dificuldades. Por isso não foram todas as capitanias que prosperaram, não era tão fácil assim introduzir o açúcar. Qual foram as dificuldades? Desmatar a área a ser cultivada, o litoral brasileiro todo com a Mata Atlântica, então eles tinham que fazer um grande investimento para desmatar essa área, para derrubar a floresta. A construção do engenho, então a construção do engenho era cara, precisava de um investimento muito caro. Não era colocar ali um engenho e sair produzindo açúcar, não. Tinha que desmatar a floresta, construir o engenho, plantar a cana. Então esse ciclo longo aí de mais de um ano, até tudo isso começar a dar algum retorno, precisava de muito investimento. E também precisava de escravos, de uma mão de obra. A população portuguesa era pequena, continua sendo pequena, então eles precisavam de grande quantidade de escravos para trabalhar na produção do açúcar. Bem, então quais foram os principais? Se estendeu, a produção de açúcar se estende desde o litoral de São Paulo até Rio Grande do Norte. E os engenhos precisavam ter mais ou menos 50 escravos. E aí contaram com os investimentos holandeses, que compravam esse açúcar, transportavam para a Europa e distribuíam e comercializavam. Daí, um outro assunto muito importante, que são as invasões holandesas no Brasil. Mas isso nós vamos tratar em outra aula. E o que levou à decadência do açúcar? A decadência desse ciclo econômico que tinha como principal economia a cana-de-açúcar. A decadência ocorreu devido à concorrência com a produção inglesa, francesa e holandesa no Caribe, a descoberta de ouro nas Minas Gerais, porque muitos senhores de engenho pararam de investir na produção da cana-de-açúcar, pararam de produzir no açúcar, na fabricação do açúcar, e levaram sua mão de obra, seus escravos, seus investimentos para a região das minas do ouro, porque iam ter um ganho mais rápido, imaginavam enriquecer mais rapidamente. Bem, mas temos que falar também de uma economia complementar. Qual era ela? A pecuária. A pecuária foi a grande economia complementar do ciclo da cana-de-açúcar. Porque o gado, ele produzia alimento, seja na proteína animal, seja no leite, ele fazia o transporte de cargas e pessoas, então os carros de bois, o transporte de grandes cargas pesadas, tudo era feito por esse, tendo a força do gado como a força motriz, e também o movimento de moinhos e o movimento de arados. Então o gado era utilizado para mover esses arados, para mover a roda do moinho até para a cana-de-açúcar. E ainda tínhamos o aproveitamento do couro para vestes e utensílios diversos. Bem, olhem aqui a ocupação que nós temos desses ciclos econômicos. Então, o pau-brasil, que ele vai ocupar
toda essa região que tem a Mata Atlântica. O pau-brasil é uma árvore presente em toda a Mata Atlântica. E aqui eu tenho também a presença da cana-de-açúcar, que é o segundo ciclo econômico. Desde aqui do Rio Grande do Norte, pegando o litoral, Salvador, Bahia, a parte aqui do sul da Bahia também, entrando um pouquinho aqui já no Espírito Santo e principalmente aqui um pouco no Rio de Janeiro e São Paulo. Então esses foram os principais pontos de introdução da cana-de-açúcar e de grande desenvolvimento. Destacando que no período das capitanias hereditárias, 2 capitanias tiveram grande desenvolvimento. Pernambuco, que aqui tem Olinda, ainda não existia cidade de Recife, e São Vicente, próxima a São Paulo. E depois a pecuária, que aparece como economia complementar. Esses pontos pretos que podem parecer as cidades, eles têm realmente a introdução da pecuária, que será a grande força, que dará grande sustentação como atividade complementar durante esse período do Brasil. Até que 1695 é anunciada a descoberta do ouro de aluvião, o ouro e diamante. Esse período é considerado o ciclo do ouro do Brasil. Bem, inicialmente a descoberta nas Minas Gerais. Aqui eu tenho Fernão Dias, um desbravador, um bandeirante, e eu vou colocar até aqui o chapéu em homenagem a esse bandeirante, que vai desbravar a região das Minas do Ouro. Então, nesse momento que ele desbrava procurando riqueza, ele quer chegar a encontrar ouro. E é esse desbravamento que vai proporcionar ao Brasil o avanço sobre a linha de Tordesilhas, que vai proporcionar ao Brasil um novo ciclo da descoberta de ouro. E o que vai trazer? Uma grande migração interna. Milhares de aventureiros vão sair de diversas regiões do Brasil em torno da mina de ouro, em torno da região das Minas Gerais. Olha, existiam cartas que eles escreviam, relatos, que o cara fala que tropeçava numa pepita de ouro. Imagina o cara lá, ralando lá no engenho, ou trabalhando em diversos outros serviços, e ele escuta esse relato. Era o WhatsApp da época, era como as notícias se propagavam. Então, para dar impacto, eles falavam isso, que o cara tropeçava numa pepita de ouro, e aquilo já enriquecia para o resto da vida. E também de Portugal. Milhares de imigrantes vêm de Portugal para o Brasil. E descoberta pelos bandeirantes paulistas. Foram os paulistas saindo ali de São Vicente, eles sobem a serra, já na cidade de São Paulo, e eles vão buscar o interior do país, eles que vão descobrir esse ouro no sertão.